Avisos. Nazarick, escritório particular de Ains. Então eles caíram mais baixo do que eu jamais imaginei ser possível. Ains comentou quando o relatório de Raymond Solution chegou: eles me ofendem muito, e por isso, haverá um preço terrível, terrível. Ele disse solenemente enquanto Albedo colocava o documento no chão. Você pretende repetir Vemark em Kami Miyako, meu senhor? Albedo perguntou com um sorriso orgulhoso e amoroso enquanto enrolava o pergaminho, movia-o para um lado e pegava o próximo. Ains balançou a cabeça. Não, muito pior, eles clamam por seus deuses para salvá-los, eles acreditam que isso vai acontecer com uma esperança tão fervorosa que qualquer coisa serve. Para ganhar a atenção dessas divindades, eles anseiam tanto pela ira divina? Muito bem, então eu criarei deuses para destruí-los, eu permitirei que Neia faça o que ela achar melhor, com comando total de toda a Assembleia, e o que sobrar no final, falará por 100.000 anos sobre a loucura de desafiar minha vontade. Aqueles que viverem, se algum viver, tremerão do amanhecer ao anoitecer e do anoitecer ao amanhecer, para que possam ofender os agentes da minha vontade novamente. Todos os meus experimentos deram bons frutos, e eles engasgarão com isso, antes que eles próprios sejam cortados e jogados no fogo. Albedo agarrou a mesa enquanto os prazeres de seu corpo aumentavam em ondas e atingiam o êxtase orgástico com o pronunciamento de seu senhor, que era acompanhado por uma aura desenfreada de escuridão que a acariciava como o toque de um amante. Meu senhor, deixe-me. Ela começou com grandes olhos dourados e pele trêmula. Eite é de assassins. Protocolo de contenção de Albedo 1. Ele gritou enquanto se afastava da mesa pouco antes de ela pular de seu assento, e seus guardas começaram a derrubá-la no chão pela 1000ª vez. Crossroads. Henri olhou fixamente para a parede de seu escritório com Lupusegina parada desconfortavelmente atrás dela à sua esquerda. Algo errado? Lupusegina perguntou enquanto o silêncio se estendia quando a quarta pessoa veio e foi com informações atualizando-a sobre a aproximação do exército da Teocracia do Norte. Henri olhou para Lupusegina e apoiou os cotovelos na mesa. Então, ela juntou as mãos na ponta dos dedos com as palmas afastadas. Que porra você acha? Ela perguntou grosseiramente, gerando um olhar de surpresa na bela lobisomem. Fora isso, quero dizer, sei que você ainda sente a perda de Sam, mas há mais do que isso, não é? Lupusegina perguntou calmamente. Henri manteve seus belos olhos de pedra nos de sua melhor amiga, e a pedra derramou água enquanto ela assentia. Eu acho que a entendo mais, e eu não quero. Sam está comigo há anos, e agora ele se foi sem nem mesmo um corpo para enterrar. Eu sei algo do que Neia suportou. Eu pensei que sabia quando perdi meus pais, mas enquanto eles eram pais, Sam era outra coisa, um camarada, um companheiro de guerra, um professor, um líder, um guia, até mesmo um sábio, e eu não posso nem enterrá-lo. Eu me sinto perdida sem ele, tenho medo de cometer um erro que não cometeria se tivesse seu conselho. Ela olhou para o outro lado, onde ele deveria estar de pé, acariciando sua barba e dizendo algo inteligente. Eu não percebi que você pensava tão pouco de si mesma, ou dos ensinamentos dele. Lupusegina disse distante enquanto tirava os olhos da amiga e cruzava as mãos atrás das costas. Ela se balançava para a frente e para trás inocentemente nas pontas dos pés enquanto a expressão de Henri se tornava um olhar furioso. Quero dizer, ele passou todo esse tempo martelando conhecimento em sua cabeça grossa de camponês, mantendo você ao seu lado durante tudo, certificando-se de que você aprendesse tudo o que precisava para não precisar dele, e você sabe, ele estava tão orgulhoso de você, que provavelmente foi melhor que ele morresse sem saber que você não tinha fé em seus esforços. Lupusegina falou casualmente e começou a assobiar inocentemente. Henri se levantou e levantou um dedo, sua boca se abriu para soltar palavras selvagens, e ela congelou no meio disso. Obrigada. Lupu, você pode ser tão pervertida, sádica e bizarra quanto possível, mas eu realmente não poderia pedir uma amiga melhor ou uma guardiã melhor. Lupusegina assentiu presunçosamente. Claro que você não conseguiu. Ainda me incomoda que eles tenham encontrado uma maneira de driblar meus sentidos, mas, até formigas podem ser engenhosas. Além disso, você nunca esteve em perigo real comigo por perto, mas o que você quis dizer com entendê-la e não querer? Quem mais? Neia, estou começando a entender como ela pode ser.
o que ela é. Acho que preferia não saber, teria tornado as coisas mais fáceis para mim, sabe, mais tarde. Ela afastou o pensamento e continuou: Você já entrou em contato com Laqueus por mim? Se eu vou manter minha palavra com Eiqueren, isso tem que ser feito rápido. Henri perguntou com uma mudança desconfortável em seu assento acolchoado, de outra forma confortável. Sim, ela vai abordar Neia hoje. Não seria uma má ideia ter o cardeal que ela conhece presente, ou o general bom se pudesse ser administrado. Se você quiser obter qualquer tipo de concessão dela, ela precisará ver que há alguns que ela não deve matar. Se ela não ceder, bem. Lupus Egina lambeu os lábios. Tudo bem para mim, eu adoraria devastar toda aquela cidade. Fora de Crossroads. Então isso está acontecendo, não é o que imaginei quando parti de Kami Miyako. O general Eiqueren comentou enquanto cavalgava à frente do exército. Nem eu, mas tente não pensar nisso como um fracasso total da sua parte, e apenas se concentre no fato de que pode ser a única razão pela qual alguém em Kami Miyako ainda esteja vivo depois disso. A vice-comandante Ira comentou. Eiqueren tirou uma mão das rédeas do cavalo e colocou-a sobre o rosto. Eu não estava pensando nisso como um fracasso total da minha parte, muito obrigado por isso. Oh! Ela disse sucintamente com um sorriso provocador no rosto que ela realmente não tentou esconder. Bem, ótimo, porque você não deveria. Nós nem tivemos que matar muitos dos nossos para cumprir o acordo. O quê? 100 homens em todo o exército? Ela perguntou enquanto o sorriso provocador desaparecia e um olhar sério tomava forma. Sobre isso, sim, e brincadeiras à parte, saber que está é a única maneira de salvar qualquer um deles é o único conforto que isso me traz. Ele disse enquanto as paredes se aproximavam e uma parede virtual de carroças com pessoas de pé ao lado delas lentamente apareceu. Se ajudar, supondo que superemos tudo isso, farei questão de insistir até o dia da minha morte que não tínhamos outra escolha que não fosse um desperdício. Ela disse timidamente. Isso realmente ajuda, obrigado. Eiqueren respondeu e ficou em silêncio enquanto o exército se aproximava, uma única figura com um corpo magro, armadura preta grossa, cabelo loiro curto e olhos estreitos e penetrantes se afastou das carroças e esperou pacientemente. Eiqueren levantou o punho na altura da cabeça ao lado esquerdo, e a ordem para parar soou em algum lugar atrás dele. Ele e Ira desmontaram, se aproximaram e se ajoelharam diante do jovem homem de pele pálida. Eu sou o general Eiqueren do exército da Teocracia do Norte, aqui para entregar minhas armas, minha armadura e minha liberdade, para mim e meu exército, a general Henri do Reino Feiticeiro. Nimble curvou-se levemente para a frente e tocou o peito blindado com a mão. Eu sou o representante dela, General Nimble, assumirei o comando da região da Teocracia do Norte, aceito sua rendição em nome dela enquanto ela se prepara para certas coisas, pelo que entendi, você concordou. A General Henri se move rapidamente. Ira comentou, não que eu esteja surpreso, não neste momento. Ela disse com elogios sarcásticos. Concordo, agora, faça seus soldados avançarem e depositarem suas armaduras nas carroças, começando pela de trás e indo em direção à carroça da frente, onde poderão sacar uma quantidade de roupas quentes e serem designados para alojamentos. Os oficiais vão por último, pois devem ser informados sobre suas responsabilidades como prisioneiros controlando as atividades de seus soldados. Esta cidade agora é uma prisão, mas é uma prisão na qual eles podem se mover livremente, na maior parte do tempo, contanto que obedeçam a certas restrições. Nimble comentou com calma resolução, e, claro, entenda que haverá pouca misericórdia para aqueles que quebrarem essas restrições. Eles vão precisar de pouca explicação sobre isso, eu posso lhe garantir. Eiqueren comentou enquanto removia sua espada, colocava-a sobre as palmas das mãos e a segurava acima da cabeça enquanto abaixava o olhar. Henri disse que você poderia ficar com ela, algo sobre apreciar algo que vocês dois fizeram. Você pode entregá-los em particular para evitar qualquer desgraça pública. Nimble deu de ombros indiferentemente. O resto, no entanto, isso não se aplica. Vá em frente, comece. Isso vai levar algum tempo e eu prefiro não perder nem uma hora. Nimble disse sem um pingo de alegria. Vá em frente, acabe logo com isso. Eiqueren e Ira se levantaram. Será feito, general. Ele respondeu e foi cumprir seu dever final como comandante de armas livre.
Ruínas de Wheaton. A general Oma permaneceu próxima da rainha Draudilon enquanto eles seguiam pela rua de volta à mansão do falecido governador. Sua foice descansava reta em seu ombro, pronta para varrer e colher qualquer vida que chegasse perto demais para seu gosto. Seus passos eram lentos e pesados enquanto eles trituravam seu caminho através da neve que continuava a se acumular abaixo deles. Só um momento, Majestade, preciso dar uma olhada ao redor. A general Oma comentou, e tirou a cabeça dela do pescoço com a mão livre, e a jogou uns bons 30 pés no ar. A rainha congelou com a ação inesperada. Quando a general pegou sua cabeça e a colocou de volta no pescoço, ela olhou para sua rainha. Está tudo bem, minha rainha? Ela perguntou diante da expressão mistificada. Sim, bem, talvez seja uma reação boba, dado que eu coloquei sua cabeça de volta em seu corpo e tudo mais, mas não me ocorreu que você pudesse fazer algo assim. A rainha disse com um leve rubor de constrangimento em suas bochechas pálidas. Oma riu levemente. Na verdade, eu ainda não tinha tentado, eu não tinha certeza se funcionaria, eu mesma, agora que sei que funciona, é muito útil. Ok então, viu alguma coisa? Perguntou a rainha Draudilon esperançosa. Nada, temos uma caminhada livre de volta ao palácio, algumas pessoas estão fora, mas nenhuma em nossa linha direta de volta. Devemos estar seguros, o único mau presságio é que não vejo o resto da sua escolta. Algo está muito, muito errado aí. Oma disse em um tom cortante e profissional. Então é melhor voltarmos rápido, acho que estou segura, se eles me quisessem, provavelmente eu já teria sido atacada. Há apenas alguns que realmente valem a pena perseguir nesta cidade, e se me excluírem, bem, parece que me lembro de ter visto uma menção de algum tipo de conspiração para atingir a general Baraja. A rainha disse enquanto seus olhos se estreitavam, o rei feiticeiro salvou meu reino da destruição. Ela cruzou os braços na frente dela enquanto começava a ficar com raiva e seu maxilar ficou tenso. Sua papa prometeu sua ajuda para reconstruir meu país. Eu seria uma vassala ou governadora pobre se permitisse que isso passasse despercebido ou se eu fosse lenta em relatar um problema potencial. Concordo, e você não é um governante ruim. O general Oma comentou com convicção. Invocar a montanha, o general disse, e Ichabod se levantou de baixo. Fique atrás de mim, minha rainha, eu não queria fazer isso, porque machucaria os vivos, mas, por favor, suporte a dor. Disse a general Oma enquanto se jogava na cela. O fato de a rainha Draudilon nem mesmo ter hesitado diante do aviso nunca deixaria a memória da general Oma. Ela simplesmente aceitou a mão que lhe foi oferecida e montou na montaria da morte. Embora tenha começado a uivar de dor quando o cavalo morto-vivo começou a sugar sua vida, ela envolveu sua general com os braços e segurou firme enquanto o gigante mortal do cavalo avançava pelas ruas, voltando para o palácio. Oma correu atrás de Ichabod como uma pedra rolando montanha abaixo, inclinando-se contra o vento para ganhar ao menos uma fração de segundo a mais de velocidade enquanto sentia sua rainha tremendo de agonia atrás dela. Assim que ela conseguiu empinar o cavalo nas patas traseiras e fazê-lo parar, ela saltou e puxou a rainha, que estava sofrendo dores, para o chão sem dor abaixo. A rainha caiu de 4 assim que Oma a soltou, respirando com dificuldade enquanto a vida começava a retornar ao seu corpo. Ela tossiu e cuspiu na neve, enquanto sua general se agachava ao lado dela. Draudilon tossiu e cuspiu na neve, mas conseguiu se livrar do toque da general morta-viva. Vá. Ela pediu e apontou para a mansão. Eu vou ficar bem aqui, só vou levar um momento para me recompor e recuperar minhas forças, por favor. Vá. Não sabemos quantos são ou o que estão planejando, mas qualquer momento perdido é um momento a favor deles. Vá. Eu ordeno. Vá. Draudilon estalou, e Oma se endireitou e saiu correndo. Os guardas no topo das escadas da mansão ficaram tensos e permaneceram imóveis enquanto a general morta-viva subia os degraus. Um de vocês, ajude-a. Preciso ver a general Baraja. O general disse bruscamente enquanto abria a porta e corria para dentro do prédio. Chegar à Câmara de Audiências não demorou muito, e previsivelmente, havia uma série de nomes poderosos presentes, mesmo à primeira vista. Então e sua irmã, Hilda, famosas por seu serviço com Gustav no Reino Sagrado do Sul, Senna e sua escritura negra restante sob Zexi, os gêmeos vampiros, Tirg e Teflil,
Rainha Zexi, General Muzan, Laquios e suas rosas, CZ. Escana de pé ao lado do trono vazio. Havia muita conversa acontecendo, e Oma cortou tudo. Preciso falar com a General Baraja. Onde ela está? Ela disse em voz alta. Aqui. Uma voz firme respondeu enquanto a conversa morria e o paladino negro de armadura verde entrou pelo lado oposto da sala, aproximou-se do trono e tomou o assento do falecido governador como seu. As conversas da sala não melhoraram quando a General Oma tirou o capacete e se aproximou. Ela ficou parada na frente de Neia e curvou a cabeça educadamente. Papa Neia, tenho notícias urgentes. Continue. Neia disse enquanto se inclinava para a frente. Oma continuou relatando tudo, o pouco que havia, do que ela e sua rainha tinham observado. Silêncio tão grande que até o impacto de um alfinete no chão poderia ter sido ouvido de um canto do salão a outro. Finalmente, Neia falou: entendo. Bem, isso resolve a Agante na cidade. Murmúrios começaram a circular pela sala, e Neia recostou-se no assento de pedra. Bem, o que você vai fazer? Perguntou a General Oma, e começou a se arrepender da pergunta assim que ela saiu de seus lábios. Não é óbvio. Neia disse friamente: destrua o resto da cidade. Os Agante amam fogo, afinal, é o que eles fizeram com seu corpo, então eu darei a eles todo o fogo que eles poderiam desejar. Kami Miyako. O suor nunca parava. Os 20 de Boabdil corriam de um lugar para outro, atravessando a neve a pé, trocando a velocidade dos cavalos pelo poder de se misturar enquanto se moviam pela cidade sob a direção de Inlight. De volta à mansão, Boabdil e Ilau estavam sentados à mesa de jantar ornamentada em frente à prostituta elfa com uma expressão severa o suficiente para que, se ela estivesse vestida de forma diferente e fosse humana, ele poderia ter pensado que a elfa era uma instrutora. Ilau se mexeu desconfortavelmente, e por baixo da mesa, sua mão encontrou a do marido. Ela ocasionalmente lançava um olhar furtivo em sua direção enquanto Inlight falava, hora da verdade. Inlight disse melodiosamente enquanto suas mãos se dobravam na frente dela sobre a mesa. Não tenho ideia de quem vencerá entre Dominique e Yvonne. Talvez tenhamos sorte e eles se matem, mas acho que não. Ninguém além do próprio Dominique sabe quantos Agante há na cidade, e ninguém além de Yvonne sabe quantas unidades se juntaram a ele. Falei em particular com alguns que chegaram até aqui e que trabalham nos níveis superiores do interior. Quanto a nós, a luta entre os dois pode ser um bem líquido, mas ainda temos o mesmo problema: onde escondê-los. Inlight reconheceu com irritação mordendo os lábios. Acho que o distrito dos artesãos seria a melhor escolha. Não é estrategicamente importante para nenhuma das partes, é usado principalmente para trabalho. Fica em um canto distante da cidade e os armazéns estão quase vazios, já que nenhum material novo está chegando à cidade. Raymond acrescentou enquanto entrava usando o traje de um cardeal e estendia a mão para Inlight. A mulher elfa, para surpresa de Boabdil e sua esposa, levantou-se e encarou, e apertou sua mão respeitosamente. Solution estava atrás dele, e sempre podia ser contada. Não faz mal que muitos dos próprios artesãos estejam mortos. Ela riu, o perigo de ter uma habilidade que ninguém precisa em uma cidade sitiada, e estar acostumado a falar o que pensa, já que suas habilidades costumavam ser valiosas. Ela ainda estava rindo quando se sentou. O que ela quer dizer, marido? Ilau perguntou desconfortavelmente enquanto sentia um conceito passar por sua cabeça. Expurgos. Boabdil comentou tensamente. O seu não foi um caso único, querida Dominique. Eu me recuso a chamá-lo de cardeal. Ele se livrou de pessoas que se opunham a ele, artesãos, mestres joalheiros e ourives, todos eles eram bem relacionados, ricos, francos. E inútil para Dominique, mas eu mesmo já dei uma boa bronca por ser muito vocal em contrário. Raymond admitiu francamente. Ilau empalideceu e sua mão se levantou e cobriu sua boca. Vocês são monstros? Todos vocês? Ela olhou ao redor da mesa, e Raymond apontou com o polegar na direção do sorriso desumano de Solution. Só essa. Embora tenhamos tido algumas pequenas discussões sobre isso, Lady Ilau, sinto muito, mas é assim que as coisas são. Eu não criei esse conflito, só preciso fazer com que o máximo de pessoas possível passe por ele. Se eu não for absolutamente implacável em remover obstáculos ou ameaças antes que se tornem obstáculos,
então tudo o que tentei fazer será em vão. Eu simplesmente não posso ter isso. Não vou deixar que eles peguem Nua, ou Enlight, ou qualquer um dos outros, humanos ou elfos, que eu quero proteger. Então, se chegar a isso, matarei tudo e todos entre mim e esse objetivo. Seu marido é um soldado. Peça a ele para explicar se você não consegue entender isso. Raymond cruzou os braços na frente do peito e sentou-se ereto na cadeira. Sua barba castanha outrora florescente estava ficando grisalha devido ao estresse do último ano, mas sua expressão era dura como uma bigorna. Querida, vá para o nosso quarto, por favor. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Boabdil disse, deixando sua mão cair na coxa dela e apertar gentilmente. Ilau se levantou lentamente e olhou de um para o outro. Algumas vezes pareceu que ela iria falar, mas apenas um guincho saiu antes que ela corresse para fora da sala e voltasse para seus aposentos. Boabdil suspirou e olhou na direção em que ela tinha corrido. Sinto muito, acho que foi um pouco demais esperar que ela participasse disso. Ela é uma boa mulher, mas não é adequada para a barbárie em que nos encontramos cercados. Está tudo bem, provavelmente não ajuda que ela tenha que falar com um elfo como se eu fosse uma pessoa. Enlight comentou com um aceno de mão desdenhoso. Boabdil balançou a cabeça. Acredite ou não, esse seria o menor dos problemas dela. Seus professores eram todos elfos, ela foi praticamente criada por eles, e acredite ou não, o ódio por sua espécie não é uma característica inata. Como ela me disse uma vez, embora ela tivesse orelhas longas, ela sempre esteve aqui. Embora ele tivesse pele de elfo, ainda assim eu cresci com ele. Ele parecia um pouco envergonhado. Não seja tão crítica, ela era jovem. Escrever poesia terrível é uma característica de muitos jovens. Vou acreditar na sua palavra sobre isso. Enlight disse com uma sobrancelha fina levantada duvidosamente, mas tudo bem, não importa de qualquer forma, se você estiver sendo sincero comigo e ela viver o fim, o novo mundo depois deste será mais fácil para ela aceitar. Eu gosto da ideia de Raymond do distrito de artesãos, os armazéns podem ser comprados discretamente e rapidamente. Raymond deu um tapa na mesa com um sorriso enorme no rosto. Eu consegui, ele disse enquanto se levantava. Olhares mudos de choque se formaram enquanto ele fazia isso. Não há tempo para explicar. Tenho que ir antes que a oportunidade passe. Solution, deixo a evacuação dos acampamentos para você, mas, por favor, peça também a evacuação da minha casa, incluindo Nua. Voltarei em breve. Enlight, por favor, informe o general sobre todo o resto. Então, eu não vi isso chegando. Solution comentou, mas eu deveria protegê-lo. E como de costume, ele esquece que enquanto eu estiver seguindo as ordens do meu mestre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou ficar de olho nele. Enlight, termine de instruir o novato. Se alguma beldade incrível aparecer em uma roupa de empregada, encaminhe-a para Nua, ela saberá o que fazer. Enlight, atordoada até o silêncio pela ocorrência confusa, só conseguiu aceitar o que o monstro com o rosto bonito disse a ela, e deu pequenos acenos hesitantes que mostraram a primeira pequena quebra em sua longa postura de bravata, e não se recuperou até que ela foi deixada sozinha com o general Boabdil para dizer a única coisa que ela conseguia pensar: isso foi estranho. Sim, mas o que mais preciso saber? Ele perguntou, desviando o olhar da direção da entrada principal. Muitas, então vamos ao que interessa. Enlight disse sem nem se preocupar em disfarçar sua gratidão pelo retorno à relativa normalidade. Setem. Avante! Marchem! Gritou o general Zariuzu enquanto ele e Zanak esporeavam seus cavalos para a frente. Isso foi feio. Zanak comentou depois de uma hora sem nada além do som de tambores marcando o ritmo e o som de cavalos e passos atrás deles. Sim, foi. Ariuzu comentou em silêncio. Já ouvi falar da instituição humana da escravidão, mas nunca vi seus frutos de perto assim. Zanak assentiu. Ainda assim, esta era relativamente pequena. Setem parecia ser principalmente uma cidade de fabricação e armazenamento. Além daquela pequena instalação de disciplina, era bem pequena. Dada sua relação evidente com Kami Miyako, pensei que encontraríamos mais. Chautiar deu seu sorriso doce e enigmático para ambos. Claro que não, pense nisso. Kami Miyako tem os humanos ricos e poderosos. Feron tinha toda a mineração. Wheaton a maior parte da agricultura. Fazer coisas é difícil.
os poucos escravos que trabalhavam aqui seriam especializados e caros, maltratá-los seria como. Ela coçou a cabeça em frustração, como algo, eu não sei. Ela resmungou enquanto tentava pensar em uma analogia. Como matar a vaca em vez de ordenhá-la. Zanak sugeriu timidamente. Sim. Ela disse entusiasticamente e apontou para ele, isso. Acredito que Lady Chautiar esteja certa, é uma espécie de posto de parada e centro de manufatura. Embora a instalação disciplinar seja feia, não é a mesma coisa abusar de um mestre artesão do que espancar um mineiro ou trabalhador braçal facilmente substituível. Zariuzu acrescentou. Quanto tempo até chegarmos a Kamimiako? Chautiar perguntou, uma expressão entediada já se formando em seu rosto enquanto olhava para a paisagem árida da estrada à sua frente, árvores sem folhas e uma planície branca aberta de cada lado, mas para seu exército, o sol brilhava forte com a primavera devido ao pergaminho mágico que eles escolheram usar. Não muito. Aureole Omega comentou enquanto ela e Leinas cavalgavam para a frente, lado a lado. Bom. Shindai disse enquanto se aproximava por trás, do outro lado da longa formação, suas esposas apenas um passo atrás dele. Só porque elfos negros podem lidar com o frio, não significa que não preferiríamos peles quentes e álcool quente. Nesta época do ano, ele sugeriu incisivamente. Nós sabemos para que você realmente quer essas peles, marido. Hila disse maliciosamente, e não é só para tirar uma soneca. Shindai parecia envergonhado e satisfeito consigo mesmo. Seu canto noturno me diz que você não se opõe. Ela parecia presunçosa. Eu não disse que sim, só digo a verdade, agora e na escuridão, para todos ouvirem. Eles são um povo franco. Leinas comentou com seus companheiros, charmosos à sua maneira, mas se você não for um pouco obsceno, eles podem ser um pouco demais. Ela piscou para o trio de elfos, e eles sorriram como gatos que encontraram canários desprotegidos. Como ela estava dizendo, não muito, é uma marcha de cerca de 5 dias, dado o tempo necessário para montar acampamento. Leinas esclareceu para Aureole Omega e tossiu desconfortavelmente. Parece certo, mas eu não ficaria surpreso se alguns poucos reunissem coragem e escolhessem tentar nos atacar no escuro. Então precisaremos de uma vigilância firme e trabalhar em turnos. Perder um soldado é uma coisa, perder um para nossa própria inépcia ou subestimar os últimos resistentes da teocracia é outra. Tariuzu acrescentou, ninguém quer ser a última vítima em uma guerra cujo fim já está decidido. Ninguém estava inclinado a discutir isso. Ruínas de Wheaton. Você destruirá o restante da cidade? Só para conseguir alguns assassinos? A general Oma olhou para Neia como se ela tivesse criado uma segunda cabeça. Neia olhou de volta para ela. Esta cidade não merece existir em primeiro lugar. Antes que pergunte, eu evacuarei o que resta das pessoas que vivem aqui. Tenho certeza de que os agantes estão se escondendo. Eles se recusarão a comparecer a uma grande assembleia da população. Uma vez que tenhamos movido o resto para fora, o lugar pode ser destruído. Eu não posso deixar uma espada livre que eventualmente será levantada contra Sua Majestade. Se eu fizer isso, o que você acha que eles farão com suas lâminas? Não, eu não tenho intenção de deixar um pedaço de resistência vivo para vir e lutar outro dia. Recuar não é derrota. Então permitir que eles fujam, assim como em Prate, é permitir que eles venham novamente. Eu não farei isso. Ela disse com convicção. Não é um pouco demais? Skana perguntou relutantemente enquanto colocava a mão no ombro da esposa por trás dela. O rosto de Neia passou de severo para corado e fofo enquanto ela olhava para cima e por cima do ombro para o verde esmeralda do olho bom de sua esposa. Você é minha cara metade em todos os sentidos, mas isso é, no mínimo, algo como uma misericórdia também. Estou poupando os sobreviventes, afinal. E o que você acha que Sua Majestade fará se eu for, por alguma pequena chance, morta pelo agante? Não tenho medo de morrer, e duvido muito que eles tenham sucesso, mesmo que tudo até o momento tenha saído perfeitamente, mas se eles tiveram, bem, veja o que aconteceu quando ela foi morta. Neia comentou, gesticulando para a morta-viva General Oma. Esse é um ponto justo, na verdade. Laquius interrompeu relutantemente enquanto se aproximava do trono. Só por curiosidade, você não está ao menos se perguntando um pouco que tipo de morto-vivo você se tornaria com uma magia moldada à sua natureza?
disse a general Oma enquanto tirava a cabeça e a colocava debaixo do braço, como se quisesse fazer uma observação. Neia colocou o polegar e o indicador bem próximos na frente dela, só um pouco. Ela admitiu, mas não diga ao Lord Demiurgo que eu disse isso, ele vai entender como um convite para experimentação. Ela riu um pouco, mas ninguém mais riu, e ela revirou os olhos para a falta de humor que os outros exibiam. Pai está certo, ninguém entende piadas por aqui. Ela pensou com irritação, a questão é que a cidade já é uma ruína, eu simplesmente farei com que ela deixe de existir, até suas fundações, não precisamos mais dela. Marcharemos amanhã para Kami Miyako, deixe-a permanecer uma ruína de pedra manchada de sangue e cinzas, toda quebrada e sem valor, sem ninguém para trás para lamentar, ou o punhado de cadáveres agante-carbonizados e retorcidos nas ruínas. Sem nem querer, seus olhos ficaram escuros, e sua voz gelou até a mais fria das almas presentes ao ouvi-la. Lakiu se aproximou enquanto o silêncio respondia às palavras de Neia. Preciso de um tempo com você, logo. Recebi uma mensagem da General Henry e sua promessa de ouvi-la com antecedência, não importa o quanto você não queira. Por um momento Neia quase cedeu ao seu impulso de recusar imediatamente, mas seus olhos escuros e vazios encontraram um reflexo de seu próprio rosto nos olhos verdes de sua amiga, abaixou seu próprio rosto em aquiescência. Tudo bem, pergunte a ela quando e onde, se ela está passando por você, deve ser um assunto delicado. É. Lakius disse, e se inclinou para frente para sussurrar no ouvido de Neia, o exército da teocracia do norte se rendeu, e uma chance de pedir sua misericórdia era uma condição. O punho de Neia se fechou com força, seus dentes cerrados e triturados um contra o outro, uma pressão começou a crescer ao redor dela, apenas para desaparecer lentamente conforme ela se controlava. Eu devo uma a ela, tudo bem, mas se isso é o que ela quer, então será no local que eu escolher, e não no dela. Vou passar isso adiante, obrigada, Neia. Lakius disse, e colocou a mão no ombro de Neia e apertou com força a damantina, não com a intenção de machucá-la, mas sim com a ferocidade da afeição de um amigo preocupado para outro. Agradeça-me amanhã de manhã, quando me encontrarei com eles, mas hoje à noite, tenho uma cidade para queimar. Neia disse calmamente. De novo. Cesê corrigiu indiferentemente. Sim, de novo. Neia reconheceu.